Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje a gente vai falar do uma reportagem, mais de uma reportagem com um grande neurocientista que todo mundo aqui conhece, que é o Miguel Nicoleles. Ele fala do boom da IA, ou seja, o boom da inteligência artificial, e ele caracteriza isso como sendo um dos maiores delírios da história da humanidade. E existem outros delírios que ele vai mencionar e que os articulistas que estão avaliando o que ele falou em várias frentes, porque aqui eu fiz uma pesquisa sobre várias reportagens em que ele comenta isso. Em cada uma delas ele acrescenta um enfoque diferente, dependendo da extensão da reportagem, dos vídeos, né? E a gente começa aqui com o da Carta Capital, mas passa pelo da CNN, TV Cultura, aquele programa lá da TV Cultura, Roda Viva, entre outros programas, né? E acrescenta aqui, ele faz menção a algumas coisas que eu acrescento com outras reportagens, vinda do G1, vinda de outros lugares. Então, está cheio de fontes aqui, Cultura, Band, própria Capital, Evidence Lay, Investopédia, The Guardian e TechCrunch, Business Insider. Tem um outro aqui que eu nunca ouvi falar, CNN Brasil. Bom, tem vários, né? Então foi um catacata realmente, o texto ficou assim muito recortado e muito resumido. São várias expressões. Não é assim aquele texto escrito, argumentado e comentando. Eles são várias expressões que vão trazendo por frase o conhecimento, a fonte e o significado e o que ele disse. Então não é uma leitura assim, muito fácil, nem talvez nem seja uma leitura muito agradável. Mas o tema é interessante. Então vamos dizer assim, o que Nicoleles está dizendo? As frases e a ideia central. Então nós vamos por frases, nós vamos fazer um raciocínio na base de frase. São vários trechos enunciados e repetidos por Nicoleles em entrevistas e palestras, em vídeos que ele próprio fez e tal, e que condensam a sua posição. Ele diz que nós estamos diante do maior delírio coletivo, provavelmente da história da humanidade, e isso ele falou na entrevista à Carta Capital. Ele chama a tecnologia de Nina. Nina seria, no português, o seguinte: nem inteligente, nem artificial. Né? Ele conceitua a inteligência de uma outra maneira e diz que tem um exército de humanos trabalhando, então ele não é artificial. Está sob comando de algumas pessoas e um exército trabalhando abaixo dessas pessoas e outros abaixo dessas, abaixo, até formar um exército imenso de pessoas que estão ali corrigindo as deficiências do aprendizado de máquina. E que isso é um protocolo que de repente pode mudar, mas ele não foi ele que falou, foram outros. Então ele disse que a IA atual é na prática um sistema estatístico sustentado por um exército de humanos, portanto não é inteligência orgânica nem verdadeiramente autônoma. Isso ele falou no Roda Viva, no Canal Livre e na CNN. Bom, eu vou parar de citar as fontes porque é tudo aqui gira em torno disso. Roda Viva, Carta Capital, Canal Livre, CNN, TV Cultura, Investe não sei o que e parará. Muito bem, então ele vai dizer, por exemplo, que a forma isso ele já explicou várias vezes, a forma como a frase é montada é num modelo estatístico, são várias corridas ali dos processadores e dos apontadores fazendo uso desses processadores para chegarem à coerência de uma frase dentro do sentido daquilo que foi a partida inicial, a pergunta inicial sua, a colocação inicial sua para ser desenvolvida. Sua, ou seja, lá quem estiver trabalhando ali. Então, por exemplo, você fala assim, Miguel Nicoleles, inteligência artificial, bom, tal. O que ele vai fazer? Ele vai procurar em vários lugares, né, e ver se aquele boom, aquela inteligência artificial vão estar juntos para dar sentido a uma frase.
para chegar ao final daquilo que você falou. E ele faz N corridas. Se você falar uma frase grande, ou pedir para ele fazer um texto desenvolvendo aquilo, vai fazer N corridas iguais àquela e vai cada vez se aprofundando mais. Bom, então tem um exército, mas ele diz que também que apesar desse modelo estatístico, por não ser inteligência, ele chama de estatístico, por quê? Numa inteligência que o cara, quando o GPT diz aqui, eu estou pensando, ele não está pensando, ele está procurando coerência no modelo estatístico, né? Inclusive ele parte de algumas pretensas subjetividades, porque subjetivo é aquilo que alguém pensa, né? E muitos podem ter pensamentos subjetivos para um lado e para o outro. Ele faz uma corrida sobre essas subjetividades aí, mas são subjetividades que já estão objetivamente trabalhadas e conhecidas. Porque subjetivo mesmo é quando eu chego de chofre assim, coloco um assunto e vejo o seu modo de pensar. Isso ele não é capaz de fazer. A subjetividade que ele procura é aquela que já consta no sistema, né? Então, o argumento cognitivo, a delegação recorrente de tarefas mentais a máquinas causa uma subdelegação. E nisso aí ele fica preocupado em atrofiar as capacidades cognitivas humanas, por exemplo, memória e raciocínio. Memória nós já estamos deletando há muito tempo, né? A gente já não sabe mais nada, a gente deixa tudo na mão do computador, do smartphone e na nuvem, né? E ele fala do processo de involução do cérebro mediante isso. Apesar de que alguns discordam e diz que vai sobrar mais tempo para nós trabalharmos outras cognições, outras atividades, ou talvez alguma rapidez, algum poder de síntese. Então, isso é uma coisa que nós não sabemos. Nós teríamos que ter um tempo histórico de vida e fazer uma análise de evolução. Como essas evoluções elas não são muito rápidas, nós não vamos conhecer essa evolução agora. O máximo que pode acontecer é nós estimarmos. Agora, pelo medo de que alguma coisa, em termos de cognição, em termos de memória, em termos de capacidade de competência de análise e de análise crítica, nós venhamos a perder, o ideal seria que nós trabalhássemos algumas coisas de forma a não perdê-las, né? Embora o cérebro continue ganhando algum tipo de desenvolvimento, que nós não vamos desligar o mundo digital. Mas a gente pode tomar cuidado com coisas que nós podemos ser prejudicados. Então, em suma, o Nicoleles mistura crítica epistemológica, o que é inteligência, por exemplo, crítica socioeconômica, a moda, né, a bolha, a concentração de poder e a exploração humana, a moda que eles chamam de hype, né? Eu fico um pouco chateado, aliás, eu fico bastante chateado com os estrangeirismos na nossa língua, porque eles usam a palavra hype lá. Aí nós achamos bonitinho e usamos hype aqui como se fosse um termo técnico ligado a uma expressão que desse sentido a uma série de conceitos ligados ainda porcaria nenhuma. Hype significa moda. Então nós traduzimos por moda e tocamos baixo para frente. Mas agora tem expressões que são deles mesmo, não tem jeito de mudar. Para nós, né? Então hype, moda, né? Bolha, concentração de poder e exploração humana. Então essa a crítica social e econômica. A crítica neurobiológica, o efeito do uso acrítico sobre o funcionamento cerebral que eu acabei de falar. Então, quais são os pontos concretos que sustentam a acusação? Que a palavra certa não é bem acusação, aquilo que ele estima como sendo algo, o boom, né? O boom, delírio, a palavra delírio fugiu aqui. Muito bem. Então, a seguir, os ramos do argumento de Nicoleles, os exemplos reais que dão sustentação, e cada item com fontes públicas. Por exemplo, a IA contemporânea, primeiro, né? A IA contemporânea não é inteligência, é estatística e ela alucina. Bom, que ela é estatística, eu nem creio que exista outro modelo para a gente falar de inteligência artificial. Eu acho que o modelo, não sei, pode ser que eles venham trocar o protocolo, mas eu acho que eu não consigo imaginar o que seria. Explicação técnica, modelo de linguagem, aprendizagem de linguagem LLMs apresenta hallucinations, que são as alucinações. O que são as alucinações? Que é um termo, para mim, na minha maneira de pensar, mal escolhido. Alucinação é quando você faz uma coisa fora da realidade, desconexa. Um pensamento que não está ligado a coisa alguma que você está fazendo. A IA ela não faz alucinação, ela erra no processo estatístico. E de repente aquilo ali deu na cabeça, na estatística dela lá, deu sentido e ela para por ali. Quando, por exemplo, ela fala uma frase e termina a frase, por exemplo, com um termo em inglês
que às vezes traduzido dá significado à frase, mas por que ele colocou o termo em inglês? Foi porque a estatística lá esbarrou em algum lugar que se respondeu e deu sentido. Como ele não fala em um determinado idioma, ele traduz a coisa num formato que vai sair coerente, aquela palavra saiu ali e foi coerente para ele. Ou quando ele pega, por exemplo, uma mentira na internet, mas que está lá, foi varrida por ele, está dentro do aprendizado de máquina, ele coloca no texto aquilo ali uma inverdade, ou que contradiz uma coisa de um parágrafo anterior, mas aquilo não é uma alucinação, aquilo deu coerência dentro do assunto. E é algo que está dentro do aprendizado dele na web, na Deep Web, seja lá onde que for. E que alguém não conseguiu retirar e não conseguiu corrigir. Então, ele não faz alucinações, na minha maneira de pensar. Ele erra. Então, nós vamos chamar de alucinação, eu vou continuar chamando de alucinação, as bobagens e os erros cometidos que podem comprometer o conhecimento daquilo que ele está expondo, porque se você é alguém desavisado, você lê aquilo como realidade, porque está vindo. Se você não tiver capacidade de, de questionar, eu estava fazendo um texto com alguma citação de algumas pessoas ligadas a uma área, de repente ele citou lá uma pessoa que parece que me ligada à área de psicologia, e falou um nome assim bem normal, bem com sobrenomes brasileiros, sobrenomes simples brasileiros, não nenhum estrangeiro. E claro que existe a doutora fulana da Silva Souza, existe isso aí. Mas aquele nome ali estava muito simples. E dois nomes só, eu fiquei achando que aquilo ali não existia. Como todos os autores que ele cita, que elas citam, ela e a cita, eu vou lá procurar saber se eles são ligados à área, ou se eles escreveram alguma coisa que esbarre na área, que tem algum sentido no texto para eu não poder ficar propagando bobagem. Essa moça foi uma das que eu procurei lá, eu não achava de jeito nenhum. Eu peguei e escrevi para ele, você colocou fulano de tal, não procede. Não, eu perguntei, você colocou isso assim, procede? Ele pegou e falou assim, não procede, está errado. Aí eu perguntei, por que você colocou se você sabia que estava errado? Porque você checou agora e viu que estava errado, você podia ter checado antes. Ele falou assim, é porque eu queria complementar meu texto. Mas que justificativo. Então você inventa uma história para mim? Ele falou, desculpa, não vou fazer mais. Olha só, parece uma fraude, né? Uma enganação. Isso aconteceu, isso é fato, eu não estou mentindo. E já aconteceu com outras pessoas também. Então, vários relatos de estudos sobre IA, como eu estou relatando aqui agora, tem artigos e análises documentadas, casos concretos e a taxa de erro alta. Eu li inclusive sobre isso também. Quando aconteceu isso comigo, eu li, mas já tinha lido outras coisas. O tal hype, a tal moda, o hype financeiro, né? O risco de bolha. O Nicoleles diz que 6 ou 7 caras convencem milhões de pessoas a investir. A crítica é ao entusiasmo financeiro que pode estar inflando empresas sem modelo de lucro sustentável. Quer dizer, vai quebrar muita gente porque tem são 6 ou 7 caras que são influencers no mercado financeiro e que tem muita grana, e eles começam a comprar ações, por exemplo, de uma determinada empresa, ou começam a investir numa compra de uma determinada coisa, ou criação de uma determinada empresa de um determinado segmento. O que acontece? Aquilo ali desaba lá na frente porque não tinha sustentação. Evidência pública, enormes avaliações e CAPEX de IA, valorações secundárias da OpenAI, mercado em alta para empresas de chips como NVIDIA, anúncios bilionários de investimento em data centers. Eles começam a investir em data centers de repente eles concluem na frente que não precisa daquilo tudo, que vai mudar o protocolo, que os data centers poderiam ser trabalhados de outra forma. Por exemplo, vamos que de repente os chineses descubram uma forma de fazer uma outra forma de data center que ocupa muito menos espaço, muito mais econômico, que consome pouquíssima energia e muito pouca água. De repente, tudo isso que eles estão investindo aí para ganhar velocidade e para poder ter o máximo de conhecimento possível, fica meio no afogadilho, sem um estudo mais aprofundado, isso cai no vazio. E outra coisa, como é que você vai estudar uma coisa tão nova, que está acima das pessoas do senso comum, ou acima de alguns até que são grandes estudiosos, porque não estão estudando, são grandes, mas não estão estudando nessa área. Você pode estar com os burros na água. Já aconteceu isso algumas vezes na humanidade, com outras coisas não tão complicadas, mas já aconteceu. Então existe uma evidência pública.
Existem enormes avaliações de IA. Bom, exemplo, a cobertura sobre valorações de compromissos massivos em data centers computers. Riscos financeiros e ambientais são apontados por analistas. Riscos financeiros, ambientais, porque você consome excesso de água e excesso de energia. E nós não temos a disponibilidade disso. Então estão pensando até em construir centrais nucleares especificamente para poder assistir data centers. Aí o cara vai mandar um data center lá para um país da África, ou aqui para o Brasil, ou algum país da América Latina, e vai colocar uma centralzinha nuclear lá com kit de controle, né? Para gerar energia. Que água que ele vai usar? A água ele não consegue fabricar, então ele vai ter que usar a que existe no local. Bom, a indústria depende escondida então do trabalho humano barato. Sim, Nicolés menciona que modelos precisam de matéria-prima grátis, que seriam os dados de todo mundo, quer dizer, grátis em termos, né? Porque quando você dá o seu CPF no lugar, automaticamente ele é encaminhado para um local de dados deles que eles vendem para outros lugares. Então, esses dados eles são conseguidos à base de descontos, né? Que as empresas dão para poder fornecer os dados e ter aqueles dados para as IAs delas e eles ganham dinheiro com isso aí, né? Ganham dinheiro provendo essas empresas de dados ou vendendo esses dados para essas empresas. E então os dados, essas pessoas estão lá para rotular, modelar e corrigir. Rotular é para que o apontador ache naquele rótulo, o rótulo descrevente daquele assunto ali. E moderar para poder intermediar, moderar e conversar, né? Por exemplo, moderar um debate. Você está ali para dar a palavra a um, dar a palavra a outro. Então, moderar é para você pegar duas, três ou N coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e dar preferência a esse, aquilo, por uma escala de importância. E corrigir quando realmente tudo no final ficou errado, se comparado não deu sentido. Então, tem que ter um ano para fazer isso aí. Pesquisas jornalísticas e acadêmicas mostram que muito da preparação e da curadoria de dados depende de trabalhadores precarizados, que são chamados crowd workers, indivíduos que realizam tarefas online sob demanda através de plataformas digitais em países periféricos, mal localizados, mal assistidos, mal remunerados. Porque é uma massa humana muito grande. Então são pessoas que têm que aceitar um serviço chato, às vezes até perigoso, porque eles ficam assistindo vídeos que têm coisas, às vezes até próximas do crime, ou coisas nojentas, e eles têm que retirar essas coisas nojentas, eles estão lá exatamente para tirar esses erros, esses crimes e essas coisas nojentas. Então eles têm que conviver com elas. E os chamados moderadores. Esse arranjo aumenta o lucro enquanto externaliza custos sociais, quer dizer, mais uma vez a exploração. Reportagem do The Guardian, The Wired, investigações sobre condições de moderadores, labelers em África, América Latina e Ásia existem. O The Guardian cita aqui várias delas, eu não vou falar porque é muita coisa. Efeitos cognitivos e culturais, a preocupação neurocientífica de Nicoleles. O Nicoleles, ele alerta que delegar memória, raciocínio e tomada de decisão a ferramentas digitais, obviamente que vai reduzir exercício mental e pode evoluir funções cognitivas. Como ele é um neurocientista, ele muito provavelmente está estimando isso aqui com base num conhecimento muito maior do que o meu, o seu, qualquer um de nós que não estudou isso. Claro que ele pode, com toda a ciência dele, está majorando riscos, mas ele está majorando riscos dentro de um espectro de coisas que ele conhece. Então existem os riscos. Há estudos sobre efeitos do uso intenso de tecnologias na memória e na atenção, embora essa área seja complexa e ainda esteja em desenvolvimento. A concentração de poder e os riscos sistêmicos. Grandiosos investimentos em data centers, chips e modelos centrais criam dependências. Poucas empresas estão controlando infraestrutura e dados. Então nós estamos dependendo de pouca gente, que vai ter sobre nós muito poder. Risco geopolítico, risco econômico, risco para a privacidade. Artigos sobre gastos gigantescos de data centers e a subida meteórica de empresas chaves como a NVIDIA, a OpenAI, só para falar das duas, vão ilustrar esse ponto.
Contra-argumentos e contexto. Há especialistas que discordam. Por quê? Mas quem são os especialistas? Presta atenção. Para balancear, pesquisadores que dizem que a tecnologia tem potencial real e que os problemas são corrigíveis. Um deles é o tal de Ian LeCun, que é o do Meta. Engraçado, né? E outros investigadores reconhecem as limitações das LLMs, mas afirmam que estamos na rota de novas arquiteturas que podem superar limites atuais. Posição tecnicamente otimistas, LLM úteis hoje substituíveis por paradigmas melhores depois. Pior é se você mudar totalmente o paradigma e o protocolo e de repente você mudar toda a arquitetura de forma que tudo que você fez aí nos últimos 10 anos ficou obsoleto. Né? Quer dizer, nós vamos jogar um bocado de dinheiro fora e mandar um bocado de gente embora, porque nós vamos treinar outras pessoas. Sam Altman, olha quem que ele é. Líder de empresas, reconhecem riscos, fraude, segurança e os custos. Né? Porque dentro da IA, uma das sensações que você tem, às vezes, é que a coisa está sendo fraudada. Não estou falando que é intencional, mas parece. Mas argumento que os investimentos nessa escala são apostas necessárias para construir produtos viáveis e que a receita vai vir. Claro, de repente nós estamos precisando de tempo, eu até concordo, mas eu não acho que nesse interregno de tempo nós não estaríamos correndo os riscos que Nicoleles falou. Então o Sam Altman, que é da área e que é um dos poderosos aí, ele está falando, né, a favor de si. Em resumo, alguns críticos veem delírio ou moda e riscos sistêmicos. Outros veem fase de transição com problemas que seriam solucionáveis. Ambos concordam que há riscos reais de erro, de fraude, de externalidades sociais. Essa fraude aqui, ela não é no sentido de criminoso, não. É no sentido de sem querer, tá? Porque quando a construção de alguma coisa vem e te dá uma resposta, embora não esteja te cobrando nada por aquilo, mas às vezes está, porque às vezes, por exemplo, se eu quisesse fazer filmes aqui, eu teria que pagar e upgrades nas IAs aqui para poder começar a fazer filmes. E se eu quiser aprofundar, eu vou ter que adquirir mais capacidade ainda. Então tem o Gold, tem o Plus não sei o que lá, tem o Major não sei das quantas, vai subindo de escala e você vai pagando. E se duvidar, você paga R$ 2.000 por mês. Tem empresa que está pagando R$ 2.000 por mês aí, mas ele está fazendo tudo ali dentro. Está editando vídeo, está temporalizando. Você joga lá, a máquina vai juntando aquilo tudo. Eles que estão achando imagem sem copyright, música sem copyright, e vão fazendo as edições de livros, de vídeos, de documentários existentes. E você paga o quê? Você não paga pouca coisa, né? Então, por aí. Conclusão. Balanceado, que Nicoleles acerta e os limites do argumento. Alguns dizem o seguinte: quais seriam os acertos? Ele aponta problemas reais, as tais alucinações, dependem desse trabalho humano barato, exploração, isso aí em algumas legislações fora do Brasil, mesmo dentro do Brasil, seria um crime, mas você não acha, né? Concentração de capital, concentração de capital em poucas empresas, impactos sociais e riscos cognitivos plausíveis. As reportagens de estudos e debates acadêmicos citados confirmam esses vetores de preocupação, aqueles que eu falei com vocês lá em cima, que o The Guardian fez, e são vários, né? E essa Business Insider aqui também fez. Tem outra aí. Depois a gente vê. Evidently AI. Essa aqui também. Tá, então vamos continuar. Limite do diagnóstico. Chamado de maior delírio coletivo da história seria uma formulação exagerada, retórica forte. Historicamente, houve outros delírios. Por exemplo, teve as bolhas das tulipas. Depois você pesquisa aí o que foi as bolhas das tulipas, que foi no século XVI, lá na Holanda. E os bolhos do .com, que são as .com também, que aconteceu aí na década passada. Aliás, retrasado, cujas consequências de escala são diferentes, mas deram prejuízo a muita gente. O futuro da IA pode também trazer ganhos amplos de soluções técnicas e problemas que Nicoleles destaca. Além disso, há pesquisas sérias buscando mitigar os problemas que ela aponta: redução das alucinações, questão de governança, remunerações e condições para trabalhadores de dados. Primeiro você tem que fazer um levantamento de aonde que eles estão e quem são eles, né? E como que a lei pode ajudá-los chegando lá, porque você não vai. Você fizer essa pesquisa que descobrir que o negócio é lá num país periférico da África, lá, como é que você faz ingerência lá dentro? O cara mudou de lugar, saiu, está no caminho, está passando fome, arrumou aquele emprego ali. Ele não está à luz do dia.
né? Você vai fazer diligência em países dos outros, tem que contar com os governos. Não é uma tarefa muito fácil, mas pode ser feito. Fontes principais, seleção curta, as mais relevantes. Carta Capital, Roda Viva, CNN, a própria OpenAI, a Investopedia, o The Guardian, Wired, o Human Rights Watch e, gente, muita coisa. Vamos deixar para lá. Relatórios acadêmicos da Investopedia, para lá. Bom, agora nós vamos falar de trechos da Carta Capital, algumas citações que ele fez. Estamos diante do maior delírio coletivo, provavelmente da história da humanidade. 6 ou 7 caras convenceram milhões de pessoas a investir tudo que elas têm, inclusive os caras que vivem de investir dinheiro em empresas que não têm a menor chance de dar lucro, pelo menos na próxima década. E uma hora a casa vai cair. Como caiu lá no lance das tulipas lá, que a coisa voltou ao valor da tulipa. E os caras estavam comprando, estavam pagando o valor da tulipa lá, o valor de uma casa, como é que a gente fala? Mansões. Então, não sei nem comparar no dia de hoje, não sei quanto que vale uma tulipa, mas uma casa muito boa aí em algum lugar, e pode valer até 16, 15, 16 milhões. Eles estariam pagando isso numa tulipa porque era uma excentricidade, uma coisa diferente. Bom, estamos diante do maior delírio coletivo, provavelmente da história da humanidade. Aqui Nicoleles usa uma imagem muito forte, delírio coletivo. Ele qualifica de provavelmente, reconhece que é uma hipótese forte, mas acredita que os sinais justificam esse julgamento porque ele é neurocientista. Mas não só por causa que ele é neurocientista, não. É porque ele acha que isso aí vai dar um debate. Porque se você começar a mudar algumas peças, você vai mudar totalmente os insumos para aquilo. Então, quem investiu num tipo de insumo vai perder dinheiro, né? Ou simplesmente se aparecer uma coisa que barateie isso tudo aí, que torne isso aí uma coisa lugar comum, né? Como uma tulipa, né? Que você acha em qualquer esquina, qualquer um pode fazer, o que vai acontecer? Vai se perder muito dinheiro. Então, o problema fica escalonado para além das crises financeiras tradicionais, é uma visão existencial, cultural e cognitiva. E realmente, esse problema ele pode se tornar tão grande que ele traga problemas muito profundos, muito maiores, desconhecidos da humanidade. Mas a gente não sabe. Nicoleles identifica atores centrais do delírio, não milhões de pessoas aleatórias, mas um pequeno grupo de influenciadores e investidores muito poderosos que ele não cita. Claro, né? Convenceram milhões de pessoas, inclusive os caras que vivem de investir dinheiro e tal, tal. Muito bem, uma hora a casa cai. Trecho da CNN. Na CNN, ele critica a inteligência artificial, ele fala que não é inteligência, muito menos artificial. Quanto mais gente delega funções para a máquina, vamos perdendo atributos cognitivos e o cérebro vai percebendo que não precisa mais gastar energia com isso, porque o nosso organismo ele tem essa ação. Quando você deixa de usar uma determinada coisa, ela é como se você estivesse dando informação de que o organismo não precisa gastar energia para realizar aquela coisa, porque você consegue de outra forma. E ele vai parando. Quando você precisar, você não tem. Análise comentada frase a frase. Nina, nós já falamos. Essa frase resume o ceticismo conceitual. A questão de delegar funções para máquinas que a gente vai perdendo atributos. O cérebro perde aquilo que ele não precisa de gastar energia para fazer, né? Então ele perde essa qualidade. Essas pessoas não têm nenhum compromisso com a verdade, eles querem apenas ganhar dinheiro. Ele está falando dos investidores. Ele critica a falta de compromisso desses sistemas com a verdade. Modelos podem gerar respostas convincentes, mas sem confiabilidade, como o cara disse para mim que ele queria, como a IA disse para mim que ele queria complementar o raciocínio dele. Então ele inventou um nome. Então, e se você não tiver conhecimento e capacidade de checagem, se você for absolutamente cru naquele assunto, você vai entender. Eu não estou falando só de pessoas, não. O próprio raciocínio. Você pode acreditar numa coisa que é inverossímil, porque você às vezes não tem capacidade de perceber que aquilo ali é inverossímil. Acurácia significa precisão ou fidelidade. É isso que falta às vezes na IA. A IA ela não tem fidelidade. Não porque seja fraudulosa, fraudenta, sei lá, ou com a intenção de fraude. Não é dolosa, mas é culposa. Por quê? Porque ele acaba cometendo a fraude mesmo sem intenção, porque são guiados por estatísticas e padrões. Bom, do trecho da Roda Viva ele fala também da subdelegação dos processos,
O processo de raciocinar não é apenas a memória e a execução, mas o ato de raciocinar algo que ele considera fundamental para a cognição humana. Se você não usa seu raciocínio, ele vai ficar atrofiando, então nós vamos ter gerações mais burras e mais dependentes. E outra coisa, quando morrer todo mundo que conhece o princípio das coisas, nós vamos ficar sem o princípio, sem a ciência. Não vamos conseguir nem reproduzir o que já temos se algum dia desligar tudo. A mente humana pode perder a capacidade de raciocinar, terceirizar funções cognitivas, o risco biológico e energético, embora essa frase específica não mencione a economia de energia, como inspecionou lá na CNN, é coerente com o argumento geral, ou seja, ao não usar, a necessidade pode atrofiar. Bom, nós estamos rodando em círculos aqui, né? Então, um comentário sobre os trechos. Está repetindo apenas aquilo que já foi dito. Agora vamos falar da força oculta do trabalho, os chamados data chasers. Há uma força de trabalho oculta essencial para o funcionamento da IA, como o ChatGPT. São as pessoas subcontratadas, muitas vezes em países pobres do hemisfério sul, que rotulam dados, que são textos e imagens, para alimentar os sistemas de IA. Isso aí veio do Correio Brasiliense e do site do Terra. Essa atividade de rotulagem é chamada na indústria de enriquecimento de dados. A condição de trabalho e pagamento. Muitos desses rotuladores trabalham sem vínculo empregatício formal. Uma investigação da revista Time de Londres revelou casos de trabalhadores ganhando entre $1,32 e $2 por hora para fazer um trabalho de rotulagem na OpenAI. Apesar, a empresa Sama, que é a terceirizada da OpenAI, emprega esses rotuladores em países no Quênia e Uganda e na Índia. Importante trabalho para a IA. Esses rotuladores eles são críticos porque ajudam a ensinar a IA a distinguir diferentes tipos de conteúdos. Eles rotulam, exemplos de textos, de imagens e outras informações para que o modelo aprenda quais respostas dar quando ele bater ali, o apontador bater ali, o que é aceitável ou não, como agir e aquilo que não deve nunca ser olhado, mas aquilo que não deve nunca ser olhado ele já retira. Então, a inteligência ali está agindo como? Procurando aquilo que é viável e rotulando, ou seja, aquilo ali é compatível com aquilo que você está procurando. No caso do GPT, o modelo usa bilhões de parâmetros para calcular respostas e muitos desses parâmetros são ajustados com base no trabalho dessas pessoas de rotulagem. Impacto sobre a saúde mental. O trabalho pode ser psicologicamente danoso. Rotuladores frequentemente precisam de lidar com conteúdos tóxicos, que eu falei, violentos, perturbadores, às vezes até criminosos para ensinar IA o que evitar. Que se aparecer, aquilo ali não é para ver. E ele já retira aquilo que ele consegue. Organizações ativistas como a Foxglove alertam que esse tipo de tarefa pode causar estresse pós-traumático e outros problemas de saúde mental nos trabalhadores. Debate sobre ética e justiça salarial. O Partnership da AI, chamado PAI, ou PAI, sei lá, uma organização que reúne academia, sociedade civil e indústria, reconhece a importância desse trabalho, mas também aponta para as condições muito precárias enfrentadas por esses trabalhadores. Defensores da justiça trabalhista argumentam que essas grandes empresas de tecnologia estão pagando muito pouco, considerando o papel fundamental desses rotuladores, que eles são fundamentais nesse trabalho. Por outro lado, algumas empresas como a Dignify, baseada na Colômbia, defende que os salários baixos são relativos ao contexto local. O que eu acho, não sei se é verdade. Para alguns trabalhadores, $1 e $2 hora é uma renda atraente comparada com outras oportunidades disponíveis na região. Vamos fazer quanto? Vamos botar $2. $2 são 2 vezes 5, 10. Vamos botar 10 pau por hora. Se o cara trabalhar um dia de 8 horas, vamos dizer que ele ganha 80. Se ele trabalhar 6 dias por semana, 480. Vamos dizer que ele não trabalha o sábado todo, então vamos botar aí 440. 440 vezes 4 semanas, estaria dando aí 2 pau e alguma coisa. Não tem muito a ver com salário local, não é salário mínimo, é salário ruim. Salário ruim para um trabalhão danado, que não estão valorizando o cara. Bom, eu fiz a conta na perna aí, depois vocês fazem de cabeça aí, mas é mais ou menos isso mesmo, tá dando aí. Não chega a 2 pau, não. Vamos lá. A Dignify AI afirma que seu piso salarial é de 2,30 por hora, uma vantagem pequena.
e o que seria 1,8 vezes o salário mínimo na Colômbia. O salário mínimo da Colômbia deve ser muito baixo, porque é quase duas vezes o salário mínimo da Colômbia. O salário mínimo da Colômbia deve ser na faixa do dinheiro daqui, R$ 1.000. O que é uma porcaria. Se ele falasse assim que esse aí é mais ou menos o salário do brasileiro aqui, já seria ruim, né? Agora, alguns trechos mais recentes, né? Então, o estudo da Casa ali, e entre outros, de 2024, Global Inequalities and Production of Artificial Intelligence, um nome grande aí, analisa a cadeia de produção de IA em 4 países, Venezuela, Brasil, Madagascar e França. Ele mostra que muitos dos data workers, que são os rotuladores, transcritores e moderadores, estão concentrados em países de renda muito baixa e operam em mercados informais com pouca regulação. Por exemplo, deve ser o da Colômbia. O Brasil ainda tem alguma regulação, andou perdendo aí, né? As condições de trabalho desses trabalhadores reproduzem, segundo um estudo, relações de dependência histórica e desigualdades estruturais, lembrando, em termos econômicos, a relação neocoloniais. É o que o Brasil vive. Pesquisa específica na América Latina. Um artigo de Paola Tubari e Antônio Casilli, entre outros, intitulado um nome imenso aqui, The Digital Labor of Artificial Intelligence in Latin America, traz dados originais de 477 trabalhadores no Brasil, 220 na Argentina, 214 na Venezuela. Eles mostram que muitos desses trabalhadores têm formação elevada, mas enfrentam precariedade, informalidade e baixos ganhos, talvez porque estejam em deslocamento, sejam pessoas que estejam migrando. O estudo revela que esse tipo de trabalho de rotulagem de dados, o Data Enrichment Work, está profundamente ligado às desigualdades econômicas, não apenas a emprego extra, não, é desigualdade mesmo. Uma peça central da produção da IA com lucros concentrados nas empresas. O Pesquisa sobre os Trabalhadores de Crowdwork da América Latina e Caribe 2025, outro estudo, o Data Enrichment Work AI Label in Latin America and the Caribbean, investigou 100 crowdworkers em 16 países latino-américas e caribenhos. Os autores Diana Williams, Maya de los Santos e Alexandra Tuseif Savage mostram que muitos desses trabalhadores veem seu trabalho como um meio de independência financeira, mas também relatam isolamento social, baixa conexão com redes laborais, o que reflete a fragilidade do trabalho na IA. Nas sombras, inclusive, né? Apesar dos desafios, eles mostram que esses trabalhadores valorizam suas atividades e acreditam que ela pode levar a alguma mobilidade econômica. Por quê? Porque eles em si detêm conhecimento, mas eles não sabem que eles não vão sair desse nível de exploração. Mas não há garantia, não há segurança de remuneração justa, nem de crescimento, nem de movimento, deslocamento em escala social. Reportagem crítica. Um artigo da Asia Times de 2024 denuncia que muitos data laborers em países como Filipinas, Venezuela, Quênia e Índia continuam a receber salários extremamente baixos. Por exemplo, relatam que trabalhadores venezuelanos ganham $0,90 a $2 por dia. $0,90 é menos de $1 por dia, ou seja, menos de R$ 5 por hora. Muito abaixo dos padrões de alguns países ricos e no nível de países em crescimento. A reportagem aponta também que as condições são arriscadas. Esses trabalhadores são vulneráveis e fazem parte da base mais barata da cadeia de produção de AI, embora eles tenham capacidade. Enquanto grandes empresas buscam cortar custos, o que pode aumentar ainda mais essa exploração. Aspectos legais e éticos. Um artigo da revista Sociologia Online destaca que a rotulagem de dados, que são chamados data labeling, exige grande volume de dados brutos, textos, imagens e vídeos, e muitas vezes é terceirizada para países com mercados laborais menos regulados, como Nepal e o Quênia. A pesquisa aponta também que, ainda que muitos desses trabalhadores passam por formações não remuneradas para aprender a rotular, quer dizer, eles são chamados para ter informação e eles não são remunerados nessa formação. Mas essa formação teria que ser remunerada porque depois eles vão trabalhar. Só que eles acham que isso é um ganho para eles, entendeu? Porque eles acham que se tornam capacitados. Só que eles não saem dessa roda viva. Vão ser explorados sempre. Esses em dados mais recentes confirma-se e aprofunda-se a crítica já conhecida. O desenvolvimento da IA depende de mão de obra barata humana em países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, há uma contradição. Esses trabalhadores muitas vezes têm nível educacional relativamente alto,
seus ganhos de segurança do trabalho são muito limitados. Eles fazem parte da cadeia global da IA, que é desigual. A informalidade e a terceirização são características marcantes para esse tipo de trabalho, o que dificulta a regulação e proteção trabalhista. Existe uma dimensão ética significativa. Além da remuneração, há risco para a saúde mental, pela natureza repetitiva ou perturbadora do trabalho, conforme já mencionamos. Isolamento, além de tudo, pouca visibilidade pública, porque eles não são visíveis socialmente. Eles sustentam o funcionamento de sistemas de IA, poderiam ter um status da sociedade, mas eles não são vistos, porque os locais são deslocados, os países inclusive. Esses elementos reforçam críticas mais amplas, como as de Miguel Nicoleles, sobre a ilusão de que a IA está sendo apenas uma tecnologia puramente automática, muito do que parece autônomo depende fortemente do trabalho humano invisível, de exploração, e a IA em si mesma é um investimento que de repente isso tudo pode mudar. Inclusive esses trabalhadores perderem a sua necessidade, porque os protocolos modificam, as formas de trabalhar modificam, a maneira tecnológica de prover esses dados modifica também. Bom, gente, acabou que ficou muito extenso o vídeo, espero que você tenha gostado. A ideia é exatamente dizer como que funcionam os bastidores disso aí. Embora a gente reconheça que a IA é uma coisa tem sido uma coisa muito importante e a gente tem que aprender, mas tem que ter regulação e tem que ter humanismo, né? Muito obrigado pela sua atenção, deixa seu like, deixa seu comentário, assine o nosso canal, compartilhe para que outras pessoas participem e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá, muito obrigado.